E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que não só consegue continuar a trama de um dos longas mais icônicos do ano 2000, como também é o melhor trabalho do seu diretor em anos. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Gladiador 2. Gladiador 2 é um filme dos gêneros ação e épico, lançado em 2024 e dirigido pelo Ridley Scott. Ele é uma sequência do filme Gladiador, lançado em 2000 e também dirigido pelo Ridley Scott. E a trama é ambientada décadas após os eventos do primeiro filme, acompanhando o filho da Lucila, o Lucius, que após sofrer uma tragédia pessoal durante uma batalha, ele é levado cativo e é forçado a lutar como gladiador em Roma, agora comandada por dois irmãos imperadores sanguinários. Eu estava com expectativas bem moderadas para assistir Gladiador 2, por duas razões em particular. A primeira é a sequência de filmes razoáveis que o Ridley Scott tem trazido, pelo menos por essa década, que não são filmes necessariamente ruins, mas eles também não chegam aos pés do seu melhor trabalho. Eu estou falando aqui de filmes como O Último Duelo, Casa Gucci e Napoleão. E a segunda razão era o meu receio de que Gladiador 2 iria cometer os mesmos erros e cair no mesmo costume de Hollywood quando se diz respeito a franquias, de que a sequência de um filme iria emular exatamente a trama do filme original, resultando em mais um reboot do que em uma continuação da trama. Para exemplificar isso, eu trago Furiosa, uma saga Mad Max, que replicou a estrutura narrativa de Mad Max Estrada da Fúria, só trocando o papel dos personagens, e Alien Romulus, que também emulou a estrutura narrativa de Alien o Oitavo Passageiro. E embora Gladiador 2 caia nos mesmos tropeços do que esses filmes que eu acabei de citar, o Ridley Scott compensa com um escopo mais épico e exagerado nas cenas de ação, e um elenco de personagens coadjuvantes impecável, que trazem nova vida à trama do filme de 2000 e resultam em uma experiência cinematográfica pela qual vale a pena pagar o ingresso. O roteiro de Gladiador 2 é escrito pelo David Scarpa, que trabalhou com Ridley Scott em Napoleão, e o primeiro destaque a se fazer aqui é o quão mais grandiosa essa sequência parece ser em comparação com o filme original, resultando em um escopo mais abrangente e em subtramas que conseguem ser tão envolventes quanto a trama principal. Em segundo lugar, a narrativa é desenvolvida aqui de forma bem ágil, mas sem prejudicar os personagens, e isso é muito bom, e essa escolha resulta em doses igualmente acertadas de energia e adrenalina, que perduram pela projeção de 2 horas e 20 minutos. Em terceiro lugar, a subtrama sociopolítica que é desenvolvida aqui é muito interessante e acaba adicionando algo a mais à fórmula da narrativa do filme anterior, e também serve como veículo perfeito para trabalhar temas atemporais como tirania, igualdade e o desejo por um futuro melhor. Por fim, os personagens novos da trama são desenvolvidos de forma surpreendente, com as reviravoltas nos seus arcos narrativos, nos permitindo vê-los com olhos diferentes no decorrer da narrativa. Porém, assim como as sequências citadas anteriormente, Gladiador 2 peca quando o assunto é originalidade, com a sua maior falha narrativa residindo no arco narrativo do seu protagonista, o Lucius. Ele é um personagem que é desenvolvido de forma bem competente, que se destaca ali pelo carisma, pelo uso de poesia que ele faz às vezes nos diálogos e também pela postura de líder que ele tem, mas
no final das contas, o desenvolver dele na trama ecoa não só o arco narrativo do Maximus no primeiro filme de Gladiador, mas também o dos personagens título de filmes clássicos como Ben-Hur e Spartacus. Isso infelizmente impede que Gladiador 2 tenha uma identidade própria, não só desvinculada do filme anterior, né? Isso impede que o filme se destaque em comparação ao primeiro filme, e também ao gênero épico de sandálias e espadas, né? Que é caracterizado, né? Exemplificado por esses clássicos como Ben-Hur e Spartacus. Então, infelizmente, esse roteiro não teve muita coisa original a oferecer, mas, felizmente, ele entrega muitas coisas da maneira certa. No elenco, nós encontramos uma das maiores forças de Gladiador 2, graças ao talento inegável que esses atores e atrizes possuem, começando pelo Paul Mescal. Aqui ele surpreende por ter carisma e fisicalidade suficientes para carregar um filme com um escopo de Gladiador 2, fugindo, pelo menos na minha opinião com sucesso, do seu estereótipo de papéis mais íntimos e sensíveis em filmes como After Sun e Todos Nós Desconhecidos. Inclusive tem algumas partes aqui que ele me lembrou muito do Kirk Douglas em Spartacus. Ele tem um carisma que é mais do que suficiente para fazer dele uma verdadeira estrela de cinema. Porém, o Paul Mescal aqui é quase que completamente ofuscado pelo elenco coadjuvante impecável, que é encabeçado pela melhor performance do Denzel Washington, provavelmente desde Um Limite Entre Nós, de 2016. Bom, vamos começar pelo Denzel Washington e pelo Pedro Pascal. O mínimo que eu consegui dizer sobre os personagens deles, melhor. Então, eu vou resumir falando que os arcos narrativos dos seus personagens nos pegam constantemente de surpresa, com o Denzel Washington se destacando. Ele aqui, o Denzel Washington no caso, me lembra muito da presença do Christoph Waltz como o Hans Landa no Bastardos Inglórios, de modo que não vai me surpreender nem um pouco se o Denzel Washington for indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo seu papel aqui. Outro destaque fica com o Joseph Quinn e com o Fred Hechinger, que interpretam os dois irmãos imperadores que governam Roma na trama. Aqui eles pegam a caracterização do personagem do Joaquin Phoenix no primeiro filme de Gladiador e elevam a níveis absurdos de ameaça, hedonismo e loucura, resultando em um desenvolvimento que é propositalmente caricato e em ótimas performances vilanescas da dupla. Aqui o arco narrativo deles é resumido basicamente em desejar o crescimento cada vez maior do seu reinado tirânico, e a dupla consegue fazer um trabalho fantástico em realmente veicular a tirania que o seu reinado propõe em Roma. E por fim, a gente tem uma ótima performance da Connie Nielsen, que aqui funciona muito bem como a âncora emocional da história, com seu arco narrativo servindo não só para ser essencial para a subtrama política do filme, mas também para servir de ponte entre o primeiro e segundo filmes, já que ela é uma das duas únicas personagens do filme original que retornam para a sequência. Então aqui a gente tem um elenco inegavelmente talentoso que consegue carregar muito bem o escopo de um filme tão grandioso quanto Gladiador 2. Tecnicamente, Gladiador 2 se mostra merecedor do título de épico, devido à grandiosidade da sequência e, em especial, das cenas de ação. Começando pela direção de fotografia do John Mathison. Aqui ele consegue refletir muito bem o escopo maior dessa sequência, me lembrando muito do trabalho do Greig Fraser em Duna, e aqui o trabalho dele se destaca nas cenas de ação, que conseguem ser montadas de forma bem ágil pela Claire Simpson e pelo Sam Restivo. Em segundo lugar,
A direção de arte, o design de figurino e o departamento de maquiagem e penteado realizam uma reconstrução da Roma antiga que é simplesmente de tirar o fôlego, com tudo ali sendo muito atraente para o espectador, devido à beleza das ambientações e à autenticidade e à excentricidade no retrato dos seus habitantes. A trilha sonora original do Harry Gregson Williams infelizmente não se destacou para mim, com a ausência do Hans Zimmer, que foi indicado ao Oscar pelo trabalho dele no filme original, sendo bem sentida. E por fim, as cenas de ação elas têm um resultado bem misto aqui, porque enquanto em algumas a violência consegue ter efeito, graças ao caráter ali exclusivamente físico dessas cenas, que são compostas de combate corpo a corpo em sua maioria, em outras, o uso bem claro e exagerado de efeitos visuais em computação gráfica tira não só o espectador do impacto que as primeiras cenas mais físicas de violência tiveram, como também parte da autenticidade da ambientação, pelo retrato de eventos que não seriam nem um pouco factíveis. E, de novo, a gente tem que lembrar que a ambientação daqui, da Roma Antiga, é uma ambientação real. Esses personagens, pelo menos alguns deles, realmente existiram na vida real, como, por exemplo, os imperadores Geta e Caracalla e a Lucila. Então, o retrato, por exemplo, de batalhas navais dentro do Coliseu, que está cheio de água e também tem tubarões no meio, isso tira muito do realismo que essa ambientação deveria ter. Então, essas cenas de ação têm esse resultado bem misto. Tem algumas que funcionam muito bem e outras que nem tanto. Resumindo, mesmo que Gladiador 2 sofra com algumas similaridades em relação ao seu antecessor, a sequência é o melhor filme do Ridley Scott em anos, graças ao seu escopo épico, ao seu elenco impecável de personagens coadjuvantes e à proeza técnica das suas cenas de ação, resultando em altas doses de puro e insano entretenimento. Eu fecho essa resenha com uma nota 9 de 10 e eu recomendo que vocês vejam esse filme na maior tela possível porque ele realmente merece. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque novamente tudo isso me ajuda muito. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!